Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continue abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor. Seu amor. Nada é melhor.
Hoje eu quero trazer uma mensagem com o título Até que se encontre só Jesus. Até que se encontre só Jesus. Até que se encontre só Jesus. E a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28 ao 30, a seguinte passagem. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse. João Batista está falando aqui. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista então está dizendo, eu não sou o Cristo que haveria de vir, mas eu sou o amigo do noivo que se alegra agora com a voz do noivo que já está aqui. Ele estava anunciando que Jesus, o Filho de Deus, já estava no mundo e estava para trazer salvação. Estava como noivo para possuir a sua noiva. E ele se alegra com essa notícia. E então ele diz, é necessário que eu diminua e que ele cresça. O foco não está no amigo do noivo, o foco está no noivo. O foco não estava em João Batista, o foco está em Jesus. E ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. A questão é que sempre interpretamos esse texto apenas de uma maneira pessoal. O que não está errado. Porém, o texto está falando de algo maior, de algo mais sublime. Esse texto não está falando apenas de que essa é uma oração de João Batista, mas essa é uma declaração de o fim de um tempo, início de um novo tempo. Não está falando apenas de João Batista dizendo, é necessário que eu diminua, e nós temos que fazer essa oração também, é necessário que eu diminua e ele cresça em mim. Não. Esse texto fala de algo maior do que apenas João Batista e Jesus. Esse texto fala do fim do tempo da lei dos profetas e o início do tempo da graça. João é o último representante da lei dos profetas. Olha o que a Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 16, parte A. A lei e os profetas duraram até João. Ou seja, a lei, o tempo onde a lei e os profetas governaram sobre a humanidade, sobre as coisas deste mundo, durou até João Batista. Elas têm um tempo, é um fim que acaba, e é necessário que a lei e os profetas diminuam, mas que Jesus cresça. Porque a Bíblia nos ensina que um novo tempo se inicia em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, nos ensina assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a lei que foi dada e os profetas que profetizaram no tempo da lei de Moisés, que foi dada por Moisés, fizeram isso até João Batista. Mas agora, João Batista está dizendo, é necessário que eu diminua e um novo tempo surja, e esse novo tempo cresça, que é o tempo da graça e da verdade que estão em Cristo Jesus. Não é mais pela capacidade do homem. Quando João Batista diz, é necessário que eu diminua e ele cresça, o que ele está ensinando não é mais pela capacidade do homem, não é mais pelo esforço do nosso braço, não é mais pela lei, mas agora é pela capacitação da graça de Deus. Por isso Jesus nos ensina que o maior dos nascidos de mulher é menor que o menor do reino de Deus. O maior dos nascidos de mulher é menor que o menor dos nascidos do Espírito. Olha o que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
dos nascidos de mulher, dos nascidos dos meios naturais, daqueles que são nascidos do tempo do esforço e da capacitação humana, ninguém é maior do que João Batista. Adão não é maior do que João Batista. Davi não é maior do que João Batista. Moisés não é maior do que João Batista. Samuel não é maior do que João Batista. Os outros profetas não são maiores do que João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. É isso que Jesus está afirmando. Mas ele também diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Quantos de vocês já nasceram de novo em Cristo Jesus? Você é maior do que todos aqueles grandes homens do Antigo Testamento. O maior do esforço humano é menor do que o menor da graça. João dizia que ele deveria diminuir, pois ele representa um tempo que não produziu vida, onde o esforço humano e sua capacidade se revelaram inúteis e o homem precisa de um Salvador. Então, depois de João Batista, encontramos o tempo da graça que veio através de Cristo Jesus. Já não é mais na minha força, mas pela obra de Cristo Jesus. Por isso João Batista diz que eu diminua e ele cresça. Que diminua a mensagem da lei, que diminua a mensagem do esforço, que diminua a mensagem desse mundo, que diminua a mensagem da capacidade humana e cresça a mensagem da graça, a mensagem da obra de Cristo Jesus, a mensagem do amor de Deus expressa pela humanidade. Era isso que João estava dizendo. Por isso, a vida cristã é uma renúncia para a capacitação deste mundo. Da lei, da circuncisão, das posses, para se render, receber e me tornar única e exclusivamente através da obra de Cristo Jesus. Vou repetir isso para você. A vida cristã é uma renúncia da capacitação desse mundo, da lei, da circuncisão, das posses, para me render, receber e me tornar única e exclusivamente através da obra de Cristo Jesus. Assim, não importa se tenho muito ou pouco, Jesus é para todos. Porque não depende das obras do homem. Se eu tiver muito, isso não interessa a Deus. Se eu tiver pouco, isso não interessa a Deus. Jesus é para todos, e esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Jesus Cristo é para todos. Jesus Cristo é para todos. Nas nossas mentes, nós dividimos os seres humanos em dois grupos. Aqueles que têm e são capazes, e aqueles que não têm e não são capazes. Nós dividimos a humanidade em dois grupos. Esses são, esses não são. Esses podem, esses não podem. Esses têm, esses não têm. Pessoas em um exemplo de falta, necessidade, ações morais que reprovamos e pensamos, esses não têm e não são capazes. Por exemplo, a Bíblia narra a história de uma prostituta e logo pensamos, olha que lindo. Deus usa os que não são, pois ela estava perdida, ela sim precisava de Jesus. Ou encontramos a história de um leproso em necessidade e pensamos, esses sim precisam de Jesus. Anunciamos um evangelho de um Jesus que está aqui para suprir as necessidades. Olha, aquele leproso estava em falta, estava com problemas, mas Jesus veio e resolveu o problema daquele leproso. Se você quiser, Jesus também pode resolver os problemas da sua vida. Levante uma das suas mãos e se entregue a Ele hoje. Como se o evangelho fosse uma boa notícia de um Jesus que veio para suprir as necessidades dos homens. E anunciamos essa mensagem.
de um Jesus que está aqui para suprir necessidades. E quando olhamos para quem tem, pensamos que eles nem precisam de Jesus. Alguns dizem: minha família está boa, eu sou um homem de bem, tenho dinheiro, tenho minha casa, faço os meus negócios, por que eu preciso de Jesus? Alguns até dizem: é mais fácil falar de Jesus para quem não tem nada do que para quem tem. É mais fácil falar de Jesus para aqueles que estão sofrendo do que para aqueles que estão bem. Alguém já pensou assim? Porém, quem pensa assim já perdeu o alvo do Evangelho. Pois Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, o seguinte: então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não significa porque uma pessoa parece tudo bem que ela tem vida. Não significa que porque ele é um homem de bem, que ele tem posses, que a família parece feliz, que ele tem vida. A vida não depende da quantidade dos seus bens. Não é assim que Deus avalia a vida. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Evangelho não é sobre o que você pode ter, mas sobre o que você pode ser em Cristo, um filho de Deus. Evangelho é boa notícia. A boa notícia não consiste naquilo que você pode ter, mas consiste naquilo que você pode ser em Cristo Jesus, um filho amado de Deus. A boa notícia é que você pode ser chamado filho de Deus. A boa notícia é que você pode ser considerado, chamado filho de Deus. Essa é a boa notícia. O alvo do Evangelho é tirar o foco da capacitação humana, do seu cargo, dos seus relacionamentos, dos seus bens, do mundo, para que possam se tornar iguais a Cristo. Queridos, a Bíblia conta a história de Moisés. Moisés cresceu na escola de Faraó. Ele teve a melhor educação. Ele foi sustentado pelo próprio Egito, a maior nação que existia naquela época. E Moisés teve que abandonar a sabedoria deste mundo. Moisés teve que deixar os seus ensinos, a sua educação no Egito, para poder estar com Deus. Paulo abandonou o fariseu que havia nele. Paulo era um homem que falava várias línguas, muito sábio, muito estudado. Paulo teve que abandonar o fariseu e todas as suas qualidades, a ponto de dizer: eu considerei toda essa minha sabedoria, tudo isso que o mundo pode me dar, tudo isso que o mundo me ensinou, como esterco. Eu considerei isso tudo como esterco para poder ganhar a Cristo e ser achado nele. Para que ele pudesse dizer um dia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O foco está em ser um cidadão do céu e não em ter ou não algo neste mundo. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. É por isso que Jesus Cristo, ao conversar com um homem chamado Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo, abandonar o mundo e viver no reino de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Evangelho é para todos.
para os que têm e os que não têm, para os que são e os que não são, para os que podem e os que não podem, pois o foco não é o que o mundo faz com as pessoas, mas o foco é elas receberem a Cristo Jesus e nascerem para estar no reino de Deus. Tem pessoas que, por ter muito, fazem disso seu motivo de glória. Eu tinha um bom cargo, eu tinha muito dinheiro, eu tinha muitas coisas, e aí eu abri mão disso para ir para o ministério. Vejam quão santo eu sou. E fazem das posses que tinham um motivo de glória. E tem outros que fazem da desgraça que viveram motivos de glória. Eu era terrível. Você não conhece meu passado, pastor. Está vendo essa cicatriz aqui? E essa tatuagem? E eu lembro da época, e eu não sei o quê, mas agora Jesus me transformou. E fazem da desgraça do passado motivos de glória. Mas Jesus Cristo é para todos, para os que achavam que tinham e para os que achavam que não tinham nada, para os que achavam que eram alguma coisa e para os que achavam que não eram nada. Jesus é para todos, porque nós não somos o passado que vivemos, nós somos o futuro que temos em Cristo Jesus. Jesus é para todos. Paulo tenta nos explicar algo em sua carta para a igreja da Galácia. Em Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele diz o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Percebe o que ele está ensinando? Ele fala assim, nem o religioso lá, o judeu que é circuncidado, tem valor. E nem o gentio que não é circuncidado tem valor algum. Não importa se você era religioso, um homem de bem, cheio de posses, ou se você era um miserável, desgraçado, vagabundo. Isso não tem valor nenhum. O que tem valor, de fato, é ser uma nova criação. Para Deus não importa o passado, para Deus importa o nosso futuro em Cristo Jesus. O que importa é ser uma nova criação. O foco é poder nascer de novo. O foco é ser uma nova criação, pois nem circuncisão ou incircuncisão tem valor algum, mas o que importa é ser uma nova criação. Nós precisamos abandonar o mundo e nos render a Jesus Cristo, até que se encontre só Jesus. Nós precisamos abandonar tanto o que tínhamos de muito, quanto o que tínhamos de nada. Deixar isso para trás, até que se encontre só Jesus. Por isso, o segundo ponto dessa mensagem é sobre se render. É sobre se render. E o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, diz assim, Lucas 18, 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Contou essa parábola para quem? Para os que confiavam em si mesmos, para os que se gloriavam por ter muito, ou se gloriavam por ter nada. Confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu eram as pessoas mais doutrinadas na religião judaica. Eles eram os que mais se dedicavam, eles eram os mais zelosos à religião judaica. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano eles consideravam inimigo dos judeus, por ser amigo dos romanos. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele fazia uma oração sobre si para si mesmo, dizendo dessa forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo,
ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É sobre se render. Percebe o que nós estamos aprendendo aqui? Os que são aos olhos do mundo também precisam se render. Aqueles que parecem que têm muito, que podem tudo, que são tudo aos olhos do mundo, também precisam se render. A questão não está em ser fariseu ou publicano. A questão não está em ser aquele que pode todas as coisas neste mundo ou aquele que era um miserável neste mundo. Para Deus não é isso que Ele conta. Então a questão não está em ser o fariseu ou o publicano, mas em humilhar-se, entregar-se, reconhecer a Cristo nas nossas vidas. Esse é o foco do Evangelho. Nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 18, nós encontramos a história do jovem rico. E no capítulo 19 nós encontramos a história de Zaqueu. 2 homens de muita riqueza, 2 homens de muitos bens, porém com atitudes diferentes. E vamos ver o fim da história de cada um deles ao encontrarem Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 22 e 23, diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele confiava. Ele não conseguiu abrir mão das suas riquezas. Mas a Bíblia nos conta, em Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9, o fim da história de Zaqueu, do encontro dele com Jesus. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Você percebe? 2 homens que tinham muita posse. Essas posses podiam ser dinheiro, ou podiam ser influência, podiam ser cargos de poder, poderiam ser relacionamentos importantes. Coloque aqui como você quiser, as coisas que o mundo considera grande. Os 2 tinham. Mas um, ao encontrar Jesus, disse: eu não vou abrir mão da minha confiança nisso para ficar com Jesus. E o outro disse: eu abro mão disso para ficar com Jesus. Um ficou triste e não se rendeu. O outro ficou alegre em encontrar Jesus e se rendeu. Jesus é para todos, inclusive aqueles que têm muito. O jovem rico teve dificuldade de entregar a sua confiança, mas Zaqueu se entregou a Jesus. O foco é se render. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, nós encontramos o seguinte: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus ficou radical demais aqui. Olha o que ele diz, põe de novo, por gentileza. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia, qualquer um que não abandona a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Porque é necessário que eu diminua, é necessário que o mundo diminua, é necessário que a capacidade do homem diminua, e é necessário que ele cresça.
É necessário que a nossa confiança não esteja nas coisas deste mundo e na nossa capacidade. É necessário que a nossa confiança esteja só em Cristo Jesus. Para sermos seus discípulos, temos que confiar única e exclusivamente nele e mais nada. É necessário que eu diminua e ele cresça. Renúncia aqui significa abandonar a confiança, não considerar essas coisas gloriosas, não se orgulhar desse passado, ao ponto de se render só a Jesus Cristo, até que se encontre só Jesus. Os que não são aos olhos do mundo também precisam se render. Render todas as coisas só para quem tem muito nesse mundo. Não, os que não têm também precisam se render. A Bíblia nos ensina que os discípulos, muitos deles eram pescadores. Os discípulos eram galileus. Os galileus não eram considerados pessoas instruídas, pessoas de alguma posse, pessoas importantes. Tanto é que quando o Espírito Santo vem sobre eles, um dos comentários que surgiu na cidade era: não são esses galileus? Como eles podem falar a nossa língua? Como eu posso ouvir eles falando na nossa língua? Ou seja, não são esses galileus pessoas sem instrução, pessoas sem estudo, pessoas que são pescadores? Não são esses os galileus? Como que eles estão tendo capacidade de falar outra língua e eu ouvir eles falando na minha própria língua? Não é esse um pobre da favela? Como se fosse isso. Não é esse um pobre da favela? Como que ele está falando inglês comigo? Percebe? Era o mesmo comentário que fizeram sobre os galileus. Era esse o comentário que faziam sobre os discípulos de Jesus. Os discípulos eram considerados nada para esse mundo. Mas Pedro nos ensina em Lucas capítulo 18, versículo 28 a 30 o seguinte: então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Aqueles que são considerados nada também precisam deixar, também precisam abandonar, também precisam deixar para trás. E Jesus respondeu Pedro dizendo: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir receberá a vida eterna. O que Jesus está dizendo é: você não pode comparar a pequenez das coisas deste mundo com a grandiosidade do reino de Deus. Não há ninguém que não deixe essas coisas, a confiança nessas coisas, não se renuncie a essas coisas, que não vai usufruir de algo muito maior, chamado reino de Deus. Jesus é uma pessoa que nos chamou para uma vida radical, de abandono das coisas deste mundo, da confiança nas coisas deste mundo, para usufruirmos da graça e da misericórdia que Ele nos entrega, da vida do reino de Deus. Não há ninguém, Jesus diz, no presente, que tenha renunciado, que tenha se rendido a Cristo Jesus, que não receberá muito mais e a vida eterna. Ao se render a Cristo Jesus, aqueles que achavam que eram, passam a ser de fato. E os que achavam que nada eram, descobrem que podem ser. É sobre se render a Cristo Jesus. A vida cristã é uma vida de nos rendemos a Cristo Jesus. Aqueles que achavam que era alguma coisa, descobrem o que de fato é ser. E aqueles que achavam que não eram nada, agora descobrem que podem ser algo em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Eu estou partindo para a conclusão da mensagem, vamos estudar um pouco essa passagem aqui.
Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele diz, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, não se glorie nessas coisas passadas, mas glorie-se no Senhor. É necessário que eu diminua, que as coisas do mundo diminuam, mas que Ele cresça. Não é sobre... Pode aplaudir ao Senhor. Queridos, não é sobre o que eu sou ou não sou neste mundo, pois Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha qualificação, Ele é a minha justiça, Ele é a minha santificação, Ele é a minha redenção. Eu não me glorio nem no muito que tive e nem na falta que tive. Eu me glorio em Cristo Jesus, o meu Senhor. O que muitos de nós confundimos nesse texto é que nós pensamos que as coisas loucas ou os que não são do mundo são os miseráveis. São aqueles que nada tinham. Era o leproso, era o cego, era a prostituta, era o que sofria, é o pobre. Esses são os que não são, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós pregamos mensagem e falamos assim, Deus escolhe os improváveis, e chamamos de improváveis esses que viviam na miséria, mas não é isso que Deus está falando nesse texto. Deus chama justamente aqueles que não são sábios, influentes ou nobres segundo os padrões humanos, os padrões do mundo. A pergunta que fica é, quem são os que não são sábios aos padrões do mundo? Quem são os que não são sábios nos padrões do mundo? São aqueles que vivem nos padrões de Deus. Quem são aqueles que não são sábios nos padrões do mundo? São aqueles que vivem nos padrões de Deus. Queridos, José não foi escolhido por ser o filho mais novo. Davi não foi escolhido por ser o menor. Da mesma forma que Moisés não foi escolhido por ter a sabedoria do Egito, ou Paulo escolhido por ter a sabedoria do fariseu. Todos eles foram separados por ter um coração rendido a Deus. Não é sobre o que eles tinham ou sobre o que não tinham, é sobre se render a Cristo Jesus. As coisas que não são, para confundir as que são. Não está falando do drogado para confundir o certinho, da prostituta para confundir a mãe de família, o publicano para confundir o fariseu. Está falando dos celestiais que confundem o mundo. Pois para o mundo viver a vida de Cristo é loucura, viver a vida de Cristo é fraqueza, viver a vida de Cristo é humilhação, viver a vida de Cristo é desprezo. Por isso, ele chama aqueles que não são, aos olhos do mundo, para confundir os que são. Aqueles que não são, aos olhos do mundo, para confundir os que são.
Pois para o mundo viver a vida de Cristo é loucura, fraqueza, humildade, desprezo. Ele está falando que aqueles que deixaram de confiar nas coisas desse mundo já não são mais no mundo para poderem ser em Cristo. E isso confunde os que são do mundo. No texto original nós encontramos a preposição katá. No grego ali nós encontramos a preposição katá, que aqui sugere o seguinte: de acordo com, ou segundo, ou na condição de. Por isso, para você entender melhor, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 1, 26 a 31 de novo. Mas nós vamos trocar segundo, do mundo por segundo o mundo. Então vamos ler 1 Coríntios 1, 26, 31 até 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram muitos chamados sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas segundo o mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas segundo o mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes segundo o mundo, e as desprezadas segundo o mundo, e aquelas que não são segundo o mundo, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus pelo passado miserável que sofreu, ou pela vida abundante que tinha, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus, até que se encontre só Jesus. Aleluia! Muitos de nós confundimos o texto por lermos do mundo, achando então que aqueles que são humilhados no padrão do mundo é que devem ser usados por Deus. Aqueles que sofreram no mundo, vai ser um grande homem de Deus. Provavelmente o sofrimento que você passou é o seu propósito de vida. Por exemplo, eu era um viciado em drogas. Mas você sabe, né? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Só que não tem nada a ver com essa loucura. Não é sobre isso que o texto está falando. Não é sobre a sua vida zoada que você teve no passado. Não é sobre as coisas que aconteceram no teu muito ou no teu pouco no passado. Não é sobre isso. Não tem nada a ver com essa loucura, tem a ver com o que é loucura segundo o mundo. O mundo não considera loucura ter muito ou ter pouco. É uma loucura que confunde os sábios do mundo. Ou seja, não tem a ver com a loucura segundo o mundo, está ligado à loucura da cruz. Está ligado à loucura que confronta o pensamento do mundo. O mundo diz, para você ser algo, você precisa se impor, mas na cruz o maior se fez menor. Isso é loucura. Isso é o que confunde os sábios deste mundo. O conhecimento do reino de Deus é loucura para o conhecimento do mundo. Isso é loucura. Isso é loucura. É por isso que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que
creem por meio da loucura da pregação. Deus não salvou os grandes sábios ou aqueles que não tinham nada deste mundo. Deus está dizendo: salvo é aquele que se rende a Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus, e esse pode viver no meu reino, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. O menor no reino de Deus é maior do que o maior do esforço humano. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém. Pela loucura da pregação da cruz. Queridos, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós não somos o nosso passado, nós somos o futuro que há em Cristo Jesus. Queridos, nós nos movemos rendidos à sabedoria, ao poder, à direção de Deus. Nós somos as coisas loucas para este mundo. Nós somos as coisas loucas para este mundo. Nós que vivemos rendidos a Cristo Jesus, nós somos as coisas loucas para este mundo. Eles não entendem isso. Eles não entendem você vir à igreja, eles não entendem você perdoar, eles não entendem você ser uma bênção, eles não entendem você ser generoso, eles não entendem. É loucura. Nós somos a loucura desse mundo, que confunde as coisas sábias. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós que nos rendemos ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos e começar a dizer para Ele o quanto você depende dEle, o quanto você se rende a Ele. Comece a orar nesse momento, até que se encontre só Jesus. É necessário que eu diminua e Ele cresça. É necessário que a minha confiança nesse mundo diminua e que a graça de Deus cresça nas nossas vidas. Eu sei que há um mover do Espírito Santo neste lugar. Sim, Senhor. Diga para Ele como é viver como um filho amado. Declare: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não me glorio em mais nada, só no Senhor. Vamos nos render até que se encontre só Jesus Cristo. Até que se encontre só Jesus. Vamos celebrar o Senhor, continue abençoados.